Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre 2 anos depois da minha cirurgia de retirada da vesícula. Eu tinha feito um vídeo assim muito na inocência para contar sobre a minha experiência, mas a ideia era falar mais com as mães que teriam que passar por isso, para que elas entendessem como foi e pudessem se programar também. Mas acabou que esse vídeo atingiu muita gente de, sim, públicos bem diferentes, homem, mulher, novo, mais velho, enfim, muita gente. E eu recebi muitas perguntas, eu já tive muitas visualizações nele e eu senti a necessidade de gravar um do depois, 2 anos depois, porque muita gente pergunta como eu tô hoje. Até hoje eu tenho pelo menos uma pergunta por dia. Então eu achei que um segundo vídeo ia ajudar bastante para quem tá passando por isso agora. Primeiramente, eu quero falar sobre as perguntas frequentes. Eu recebo muitas perguntas parecidas, então eu vou responder algumas aqui que de repente já serve para você como resposta e até coisas que você não tinha pensado em perguntar. Então vamos lá. A pergunta que eu mais recebo é assim: Andressa, você fez a sua cirurgia pelo SUS, por convênio particular? Eu não tinha nem pensado nesse detalhe quando eu gravei o vídeo. É que assim, a minha cirurgia, gente, ela foi de urgência. Eu descobri, na hora que eu descobri o que era, naquele mesmo dia eu fui operada, entendeu? Então, eu não tive tempo, como algumas pessoas têm, porque não é tão urgente assim, marca dali um tempo. Eu não tive tempo para pensar em por onde eu ia fazer, se ia ser SUS, se ia ser convênio, se ia ser particular, qual médico eu vou fazer. Eu não tive nada disso, eu simplesmente entrei no pronto-socorro, o médico que me atendeu, por sorte, era um gastro, por isso que ele descobriu que eu tinha, né, porque eu passei por pronto-socorro antes, não era gastro, e ninguém pensou nisso, pode ser que um outro médico teria pensado, mas dei a sorte de cair com gastro, que é o mesmo que me operou. Então, assim, a minha cirurgia foi feita pela Unimed, que é o convênio que eu tenho, mas não quer dizer que foi boa porque foi pela Unimed, entendeu? Tem muito médico bom por aí. Imagina se tudo que fosse feito pelo SUS fosse ruim. Nossa senhora, não é assim que funciona. Eu já tive experiências de pessoas da família que foram atendidas pelo SUS, muito bem atendidas. Então, não tenha medo, tenha confiança naquele médico, né? Se você tem essa possibilidade de se programar, confie no médico. Então, seja ele do SUS, de um convênio, de um particular, o importante é você confiar nele. Não importa quanto você está pagando ou não está pagando. Se você estiver pagando muito caro e não confia no médico, então tem alguma coisa muito errada, né? Melhor sair disso aí. Se você foi pelo SUS, foi atendido muito bem, gostou do médico, sentiu segurança com ele, então tudo bem, qual o problema? Beleza? Então a minha cirurgia foi feita por convênio, porque eu já tinha convênio. O meu convênio é participativo, então na época eu paguei mais ou menos uns R$ 600 no mês seguinte da cirurgia, né? Porque é a parte que eu tenho que acertar. Se o seu não é participativo, você não vai ter que pagar nada com isso. Outra pergunta que eu recebo muito: Andressa, o que você comia antes? Gente, assim, eu não ficava pensando, nossa, deixa eu anotar tudo que eu comia antes, porque um dia eu vou ter que fazer uma cirurgia. Não é bem assim, né? Eu comia normal, gente, como qualquer pessoa, né? Você come besteira, mas você também come umas coisas saudáveis de vez em quando. A minha alimentação nunca foi assim, nossa, gordurosa, fast food o tempo todo, não. Mas eu nunca tive uma alimentação saudável. Nossa, como um monte de fruta, verdura, legumes, não. Aliás, eu sou bem pobre nessa parte, preciso aprender. Era uma alimentação bem normal. Mas eu tinha acabado de sair de uma gravidez em que eu tinha tido, assim, vamos dizer que a melhor alimentação dos meus últimos anos de vida, né? Porque eu me preocupei em me alimentar bem por conta da gravidez. Então eu tive uma alimentação até que boa, né? Eu comia bastante fruta, eu fazia alimentação de 3 em 3 horas certinho. Eu não comia muito porque eu não conseguia. Eu evitava gordura, evitava comer todas essas coisas aí que faz mal. Enfim, então essa era a minha alimentação do antes. E como é a sua alimentação hoje? Muita gente pergunta. Hoje a minha alimentação é normal. Eu não evito nada.
É claro que assim, como eu já não gostava muito de coisa gordurosa antes, eu evito coisa gordurosa hoje, mas eu como, às vezes, eu como cheeseburger, eu como batata frita, eu como alguma coisa frita, como ovo frito, como bife, como coxinha, como todas essas coisas, como salgadinho de festa quando eu vou em festa. Hoje eu não passo mal mais por conta disso. Olha, faz muito tempo que eu não passo mal. A última vez que eu passei mal foi cerca de quase um ano, que eu acho que eu comi 3 dias seguidos, eu comi pastel. E aí eu passei mal, mas eu acho que, assim, não é só por conta da vesícula, né? Eu acho que qualquer pessoa comendo 3 dias gordura, assim, não ia ficar muito bem. Mas enfim. Então é isso, assim, eu como tudo que todo mundo come hoje. Eu não tenho uma alimentação saudável, é menos saudável hoje do que antes. Eu não evito nada, não tem nada que eu falo, não, isso aqui eu não posso comer. Né? Eu não deveria por questão de saúde, mas em relação à vesícula, não tem nada que eu evito, beleza? Ainda nessa parte de alimentação, tem várias perguntas relacionadas a isso, né? E a outra que o pessoal mais perguntou foi o que eu comi no pós-cirúrgico, né, na recuperação. Então, como eu expliquei no primeiro vídeo, foi exatamente aquilo. Logo que eu fiz a cirurgia, foi recomendado que eu ficasse 15 dias, assim, livre de gordura, de óleo. Então, até como eu tava morando com a minha mãe, isso me ajudou muito. Durante os 15 primeiros dias, eu evitei ao máximo gordura, que é justamente aquilo que a vesícula não, né? O que a bile que fica depositado na vesícula ajudava a digerir. E então eu evitei isso ao máximo. Arroz eu fazia sem, eu não comia fritura, comia só coisa assada, né? E eu, na verdade, assim, nos primeiros dias eu comi basicamente sopa. Adoro sopa de arroz, assim, com cenourinha, batata, frango, né? Sem óleo. Então eu comi basicamente sopa, foi o que eu comi nesses primeiros dias. Então a minha alimentação pós-cirúrgico foi livre de gordura, né? O que eu conseguia comer que era livre de gordura. Eu evitava comer pão, porque eu achava muito pesado. Não é que me falaram que eu não poderia, é que eu achava muito pesado. Então eu tentei manter coisas leves. E aos poucos, assim, sem perceber, eu fui voltando. De vez em quando, às vezes tinha uma dor, ou dava dor de barriga, ou dava só dor no estômago mesmo, até que foi se acertando e voltei tudo ao normal. Essas são as principais perguntas que me mandam, né? E como que é agora, depois de 2 anos? Gente, é normal. Eu acho que se eu não tivesse gravado o vídeo, eu nem ia lembrar direito que eu tinha feito essa cirurgia. Porque é vida normal mesmo, assim, você não lembra, entendeu? Eu lembro porque tô sempre vendo as perguntas que vocês estão fazendo pra mim. Então, eu sei que eu passei por isso e eu lembro disso toda hora por conta do vídeo. Mas se você não gravou nenhum vídeo, se você não recebe nenhuma pergunta, então eu acho que você nem vai lembrar, entendeu? Aí eu vou deixar até uma fotinho, vou deixar uma foto pra vocês de como que ficou a minha cicatrização, que eu tive pouquíssimas perguntas sobre isso, acho que uma ou duas. A minha cicatrização, ela foi boa, só que eu tive queloide, quando fica aquela pelinha assim a mais por cima, que fica marcadinho. Mas mesmo assim eu achei que foi muito simples, sabe? Ficou uma marquinha de nada, eu não me preocupo muito com isso. Então, vou deixar essa foto para vocês verem como que ficou. Que foram 3 furinhos, né? No umbigo, um no umbigo, 2 do lado assim, um maiorzinho, um menorzinho. O maiorzinho é por onde saiu a vesícula, um menorzinho por onde entrou a câmera. E o do umbigo também onde entrou a câmera. Então assim, não teve nada demais. Eu vejo muita gente muito preocupada com essa cirurgia, como vai ser. Gente, relaxa. Eu penso o seguinte, é lógico que eu posso dizer 99% das pessoas, porque nunca falo todo mundo, né? 99% das pessoas não gostam de fazer cirurgia, não gostam de estar num hospital. Mas
Se você tem que fazer, de que adianta você ficar nervoso, ficar, eu tô preocupada, não adianta nada, só vai piorar pra você, entendeu? Você tem que fazer, faz logo, se livra dessa dor, que é uma dor muito complicada, se livra dessa dor, deixa passar, dali uns 2 meses você já nem vai se lembrar mais da dor, dali uns 6 meses você já não lembra de mais nada, dali 2 anos você nem lembra que fez cirurgia. Então é tudo muito simples, é uma cirurgia simples sim, mas como toda cirurgia você tem que tomar cuidado. Eu vou citar um exemplo bem legal para vocês, que é um cliente meu, da onde eu trabalho, né? Eu trabalho com pet shop, ele tem um cachorro e o cachorro dele toma banho. E ele teve que fazer a cirurgia, ele já é um senhor e teve que fazer a cirurgia. Só que qual que é o problema? O médico demorou muito para fazer a cirurgia dele, ficou enrolando, sei lá por qual motivo, não marcava essa cirurgia, não marcava. Quando ele fez, a vesícula dele já tinha rachado e estava vazando aquele líquido no organismo, então ele teve infecção generalizada por conta da vesícula que já estava inflamada e que demorou muito para tirar, que era o meu caso, estava inflamada, tinha que tirar, entendeu? Então o dele demorou muito, ele ficou na UTI, porque já estava desse jeito. Então veja só, o problema não foi a cirurgia, foi não fazer a cirurgia. Então se você que tá aí desse lado tá com medo, tá protelando, não faz isso. Porque se você vai com a vesícula ainda boa, né, assim, vai ser muito simples, você vai tirar, no mesmo dia você vai para casa e dali a pouco você já não lembra de nada, já passou. Mas se você fica protelando como qualquer coisa, né, qualquer problema que tenha, quanto mais você enrola, pior fica de resolver, certo? Então a minha dica é não enrola. Se o seu médico está te enrolando, procura outro. Porque a questão é quando inflama, né? Quando inflama é um pouquinho pior. E outra preocupação que eu tenho é que muita gente me procurou para ter conselhos médicos. Eu não sou médica, eu tô contando uma experiência, contando o que eu passei. O que eu passei não vai valer para todo mundo. Cada caso é um caso. A minha era uma pedra grande, tem gente que tem um monte de pedrinha, eu tinha dor de um jeito, tem gente que tem dor de outro. Tem muita gente que veio, comentou no vídeo falando da dor, achando que era pedra na vesícula e não era. Então, assim, a minha preocupação é que se veio perguntar pra mim, provavelmente perguntou pra outras pessoas que também têm vídeos, que tem vários na internet. Então, essa pessoa também deve ter perguntado pra outras e de repente alguém querendo ajudar, né, dá uma dica, aquela pessoa toma isso como um diagnóstico médico e se medica e fica em casa esperando passar e leva aquela dica, aquela orientação como uma consulta. Não pode fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Tinha gente que vinha assim, nossa, eu tô com dor assim, assim, o que eu faço? Vai no médico, sabe? Vai no médico, não tem outra coisa. Uma questão de saúde, gente. Você não tá escolhendo uma roupa que se ficar ruim tudo bem. Não, não é assim. Então se você tá preocupado com alguma coisa antes da cirurgia, com seus sintomas, se você não tem certeza do que é, se você fez a cirurgia, tá sentindo alguma coisa, tá na dúvida do que é aquilo, se você já fez faz um tempo e tá sentindo alguma outra dor, não vem perguntar no vídeo, vai no médico. Primeiro que mesmo que um médico tenha feito um vídeo sobre isso, você falar, escrever para ele, ele não vai saber o que é, ele não vai poder te dar uma boa orientação. Ainda mais pessoas que não tem nada a ver com a medicina como eu. Então não vai perguntar nos vídeos, beleza? É uma coisa séria, gente. É simples, mas é saúde e você não pode tomar um vídeo do YouTube como, nossa, salvou minha vida. Não. Tá bom? Não. Então é isso, gente. Minha vida hoje é super normal, a sua também vai ser. É só você tratar com a devida atenção que merece. É uma coisa rápida, é uma coisa fácil de ser feita. Você encontra em vários tipos de hospitais. Não é uma cirurgia complexa que, tenho que ir. Até você que mora às vezes numa cidade pequena, nossa, eu tenho que me deslocar até a capital para fazer e tal. Não, gente, é uma coisa simples mesmo, tá?
Então é isso aí, eu espero que vocês que estejam passando por isso passem logo, que logo se recuperem. Se alguém tiver alguma coisa a comentar, alguma experiência, acho super legal a gente dividir. Teve muita gente que falou, contou a própria história e aí ajudou outras pessoas, acho isso fantástico. E vamos continuar conversando, tá bom? Obrigada, gente, um beijo e até mais.